Olá! Seja bem-vindo ao novo vídeo do Cista e hoje é o nosso primeiro seminário. Está começando agora o seminário Guerras Invisíveis. Hoje é o primeiro dia desse seminário. Eu tô postando aqui no sábado, mas vai ter o vídeo também na segunda, na quarta e no próximo sábado vai ser o encerramento do seminário. Vai ser assim, como nós não podemos estar juntas, eu e a Ingrid, uma administração vai ser eu, outra ela. Então hoje eu vou começar e se você está muito interessado nesse vídeo, já fique aí ligado, já curte esse vídeo, tá bom? E bora lá! Bom, e como nós temos sempre que referenciar, né, os nossos seminários, primeiramente eu vou mostrar para vocês um livro pelo qual nós estamos fazendo o seminário baseado em algumas das leituras desse livro, que é esse livro aqui. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um livro muito bom. Eu tenho ele faz tempo, ele estava guardado, e aí o Senhor tocou no meu coração para eu ler, e aí eu encontrei esse tema maravilhoso para tratar com vocês em forma de seminário. Vamos lá. Primeira passagem que a gente vai ler está lá em Atos 20, versículo 28 ao 30. Bom, como diz aqui em Atos, diz assim: olhai, pois vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos, dentre o povo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Essa é a primeiro ponto que nós vamos tratar aqui hoje, que é como todas as guerras, a invisível tem o seu campo de batalha. Quando nós falamos de guerra invisível, nós falamos também de guerra espiritual. A gente sabe que a guerra espiritual não é uma coisa que a gente vê com os nossos olhos carnais, a gente vê com os nossos olhos espirituais. Isso também está na Bíblia, eu vou deixar aqui a passagem para vocês. E hoje a gente veio tratar exatamente disso, da guerra que a gente não vê com esses olhos, a gente vê com os olhos espirituais. Quando você está em guerra espiritual, você precisa estar jejuando, orando, se consagrando, né? Todo dia a gente não vê, a gente só vê as coisas normais ao nosso redor. Mas existe sim um mundo espiritual pelo qual tem acontecido guerras todos os dias pela vida das pessoas. A gente sabe que todo dia acontece suicídio, homicídio e coisas, pai matando filho, filho matando pai, e isso são guerras espirituais que afetam as pessoas de forma ruim, é claro. E assim, acidentalmente ou não acidentalmente, muitas pessoas são influenciadas por outras pessoas, e é aí que entra o lobo no meio do rebanho. Quando nós vemos essa frase assim, o lobo está no meio do rebanho, o que você imagina, né? Você imagina o próprio Satanás lá no meio do rebanho, mas não. Satanás, ele usa as pessoas, as próprias pessoas que às vezes estão próximas de nós, que você conversa todos os dias, você nunca vai imaginar que aquela pessoa pode fazer mal para você algum dia ou alguma hora, mas aquela pessoa pode ser usada para influenciar você a fazer coisas erradas. E o lobo no meio do rebanho é alguém que não se preocupa com nada que é de Deus e ele influencia outra pessoa também a fazer o mesmo. Vamos para a segunda passagem bíblica, lá em Oséias, abre a sua Bíblia, em Oséias 8, versículo 3 ao 5. Lá em Oséias diz assim: Israel rejeitou o bem e o inimigo perseguiu, ou seja, para o inimigo ter abertura, ter uma porta para passar na sua vida, você tem que rejeitar o bem, você tem que rejeitar algum momento, um mandamento ou algum desobedecer. Essa é uma das grandes portas pelo qual o inimigo, o lobo, entra no meio do rebanho. E aí ele diz: Israel rejeitou o bem e o inimigo perseguiu Israel por causa disso.
Eles fizeram reis, mas não por mim, não por Deus. Eles constituíram príncipes, mas eu não sabia disso, ou seja, não era da vontade de Deus. Da sua prata e do seu ouro, eles fizeram ídolos para se distrair. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? A inocência que ele fala aí é a santidade. A inocência que ele fala aí é a inocência que Adão e Eva tinham antes de conhecer o pecado. Quando nós falamos de ovelhas, a gente lembra logicamente do nosso pastor, o Senhor nosso Deus, que é o nosso pastor, que nos rege, que nos espiritualiza para o bem, né? Muitas vezes nós estamos ouvindo o nosso amigo do lado, mas nós não estamos ouvindo o Senhor. Muitas vezes estamos ouvindo alguém famoso na internet e querendo fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz, quando nós não estamos ouvindo o que nosso próprio Deus quer nos falar, o que nosso próprio Deus quer que nós façamos. E é aí que mora o perigo, é aí que o lobo ele entra. É quando você dá uma abertura, quando você abre uma porta, uma brechinha de nada. O inimigo ele é sujo e ele usa essas pequenas partes ali que você acha que não tem importância. Ah não, foi só uma mentira. Ah não, eu só fingi que eu tava doente para não ir pro trabalho, sei lá. Fingi que tava doente para não ir pra igreja. E essas coisinhas vão se acumulando e abrindo um portal para o inimigo fazer morada às vezes perto de você ou na sua vida. E não permita que o lobo entre no meio do rebanho, porque uma vez ele entrando, ele influencia a pessoa a fazer tudo o contrário à vontade do Senhor. Vamos ler aqui um pouquinho da parte do livro agora. Quando aqueles lobos entram, eles se parecem com ovelhas, ou seja, eles enganam. Eles balem como ovelhas e são recebidos por elas, normalmente. Contudo, os lobos são agentes do inimigo. Eles, assim como nós somos chamados de agentes de salvação, agentes de forças do Senhor aqui nessa terra, existem os agentes do inimigo. Quer estejam conscientes disso eles ou não, eles estão sendo usados para enfraquecer as defesas da igreja e destruí-las. Muitas vezes a pessoa nem percebe que ela está sendo usada pelo inimigo, mas ela está sendo usada para influenciar, para machucar, para destruir a igreja do Senhor, né? E mais uma vez, para fechar aqui com a última, né? O último versículo desse vídeo de hoje, diz assim em Oséias mesmo. Oséias 8, versículo 14, diz assim: Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra essas cidades, e ele consumirá os palácios. Ou seja, quando Deus não se agrada, quando não é da vontade do Senhor, não vai dar certo. Por quê? Porque Deus é que tem que estar na frente. Quando você dá ouvido aos lobos e não às ovelhas e não ao seu pastor, não espere um bom resultado. Você tem que ouvir o seu pastor, aquele que se importa com você, que te ama e que sabe que o melhor de Deus está por vir, e ele é para mim, ele é para você, e você tem que estar no meio das ovelhas ouvindo o seu pastor e não os lobos. Então, para fechar, como nós podemos vencer essa guerra invisível, essa guerra que nossos olhos carnais não podem ver? Como nós podemos deixar esses lobos em apuros? Como nós podemos fazer isso? E aí, o que você acha? Descubra no nosso próximo vídeo. Se inscreve aí no nosso canal, curte esse vídeo, e o nosso próximo vídeo que vai responder essa pergunta aí é na segunda-feira. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!